Agora, na parte 2 desse estudo na macroscopia do cérebro, nós daremos início ao estudo da organização interna dos hemisférios cerebrais, que é de extrema importância, pois existem ali no meio da substância branca do cérebro núcleos, corpos de neurônios, responsáveis por funções motoras, por funções emocionais de extrema importância. Primeiramente, neste corte axial ou corte transversal, chama atenção para a cabeça e para a cauda do núcleo caudado. Reparem que é importante perceber a adjacência da cabeça do núcleo caudado com o corno anterior, do ventrículo lateral, e também aqui a presença já na descida do corno inferior da cauda do núcleo caudado. Mais uma vez, como vimos, a presença da cabeça e da cauda do núcleo caudado em um mesmo corte se deve ao formato do núcleo, aqui representado em verde. Percebam que um corte axial ele pega tanto a cabeça do núcleo caudado quanto a cauda do núcleo caudado. Então, na figura de cima, nós vemos aqui aproximadamente o nível do corte à direita. Bom, na representação do núcleo caudado ainda, um corte um pouco superior, que representa o corpo do ventrículo lateral, nós teremos a presença em sua adjacência do corpo do núcleo caudado. Bom, retomando o primeiro corte, nós percebemos a presença do núcleo lentiforme. O núcleo lentiforme, representado na figura esquerda em azul, ele tem duas porções, uma porção mais externa, que é denominada putamen, e uma porção interna, que é denominada globo pálido. Tanto o núcleo caudado quanto o putamen estão relacionados ao circuito motor. São chamados corpo estriado dorsal. E na região mais anterior do putamen, próximo à cabeça do caudado, existe a união entre a cabeça do núcleo caudado e o putamen, formando o núcleo acumbente ou núcleo accumbens. Este estando dentro do grupo do corpo estriado ventral. Perceba então que existe um corpo estriado dorsal relacionado à motricidade, cujos representantes são núcleo caudado e putamen, e existe também o corpo estriado ventral, que o principal representante é o núcleo accumbente. Porém, corpo estriado ventral não tem funções motoras, mas está relacionado principalmente com funções emocionais, com o sistema límbico e processamento das emoções. Bom, como eu disse, o núcleo lentiforme ele era dividido em putamen, mais externo, e globo pálido, que recebe este nome exatamente por, num corte a fresco, ter uma cor mais clara, devido ao número de fibras que o globo pálido recebe do núcleo caudado e do putamen, ou seja, do núcleo caudado e do putamen eferem fibras que aferem ao globo pálido. Quis dizer isso apenas para retomarmos o conceito de fibras eferentes e de fibras aferentes. Eferentes são aquelas que deixam algum lugar e aferentes aquelas que chegam a algum lugar. Então, reparem que do núcleo caudado e do putamen eferem, ou seja, saem fibras que aferem, ou seja, chegam ao globo pálido. O globo pálido ele é dividido em globo pálido medial e lateral pela lâmina medular medial. E o globo pálido se separa do putamen pela lâmina medular lateral. Também existe mais lateral ao núcleo lentiforme uma substância cinzenta denominada claustrum, de função ainda desconhecida. Quando nós olhamos este corte frontal, conseguimos observar
o corno inferior do ventrículo lateral. Nós vimos que formava o assoalho do corno inferior do ventrículo lateral, o hipocampo. E aqui, devido à irregularidade do corte, nós deduzimos que estamos ao nível da cabeça do hipocampo. Uma das referências anatômicas que discutimos para a determinação da posição do núcleo amidaloide era: o núcleo amidaloide está anterior à cauda do núcleo caudado, mas também determinamos uma referência anatômica que era a seguinte: o núcleo amidaloide está superior e anterior à cabeça do hipocampo. Portanto, neste corte, superior e um pouco anterior à cabeça do hipocampo, nós teremos um núcleo amidaloide. Bom, nós tratamos então da substância cinzenta interna ao cérebro e agora vamos tratar do centro branco medular do cérebro, ou seja, a substância branca do cérebro. Existem duas classificações para a substância branca do cérebro. Nós podemos dizer que existem as fibras de projeção e existem as fibras de associação. As fibras de projeção são aquelas que ligam o córtex cerebral a centros subcorticais. Já as fibras de associação são aquelas que irão unir áreas corticais situadas em pontos diferentes do cérebro, ou seja, as de projeção projetam as informações do cérebro e as de associação associam diferentes áreas do cérebro. Falando primeiro das fibras de associação, nós teremos como principal representante o corpo caloso, que é a maior comissura do nosso sistema nervoso central. Bom, o corpo caloso ele tem 5 partes. A primeira delas, o rosto do corpo caloso, próximo ali à porção mais anterior do ventrículo lateral. Nós teremos o joelho do corpo caloso, tronco do corpo caloso e esplênio do corpo caloso. A quinta parte do corpo caloso nós não iremos descrever sob macroscopia, mas é denominada tapetum, ou tapete do corpo caloso. Outra fibra de associação no cérebro que nós já vimos é a comissura do fórnix, que será responsável por levar a informação do hipocampo do lado esquerdo para o hipotálamo do lado direito e a formação do hipocampo do lado direito para o hipotálamo do lado esquerdo. Não sei se isso surgiu na cabeça de vocês, creio que talvez não é de alguns, mas eu acabo de dizer que a comissura do fórnix é responsável pela troca de informações entre os hipocampos que são levadas ao hipotálamo. Por que então a comissura do fórnix não é fibras de projeção, uma vez que projetam informações do córtex, no caso hipocampo, para outras regiões subcorticais, no caso hipotálamo, corpo mamilar? Pois bem, lembrando que a comissura do fórnix, ela conecta regiões do cérebro, ou seja, estão conectando hipocampos, trocando informações dos hipocampos, e essas informações trocadas serão levadas ao hipotálamo pelo fórnix. Então, já adianto que o fórnix, sim, é uma fibra de projeção, mas a comissura do fórnix é uma troca de informação entre lados distintos do cérebro. Ela forma um feixe de fibras de associação. Outro feixe de fibras de associação é a comissura anterior, responsável por conectar as regiões temporais dos hemisférios. Comissura anterior, que forma parte do limite anterior do ventrículo lateral, representado neste corte frontal de uma forma, sem poupar palavras, uma forma magnífica, este corte. Ali no número 9, percebam, o número 9 representa a lâmina terminal.
o resto do limite anterior do terceiro ventrículo. Pois bem, tratando agora das fibras de projeção, as fibras de projeção importantes no cérebro são o fórnix e a cápsula interna. O fórnix representado na figura à direita, aqui vejam que liga a região do córtex, que é o hipocampo, a região hipotalâmica, que é o corpo numilar, e a cápsula interna, que são fibras que irão descer pela medula, formadas a partir do que chamamos de coroa radiada, que são as fibras que deixam o córtex, e estas se condensam para formar a cápsula interna. A cápsula interna ela tem três porções. Ela tem uma perna ou porção anterior, ela tem um joelho, ela tem uma porção posterior ou perna posterior. Reparem que a cápsula interna, então, irá separar o núcleo caudado e o tálamo do núcleo lentiforme. Separando o núcleo lentiforme do claustro, nós teremos a cápsula externa. E separando o claustro do córtex da ínsula, nós teremos a cápsula extrema.